Você escova os dentes todos os dias. Mas já parou para pensar por que quase todas as pastas de dente têm flúor? Será que é só por causa das cáries? E se eu te dissesse que o flúor também está presente na água que você bebe, nos remédios que você toma e até no processo de enriquecimento de urânio? Estranho? Curioso? Então segura essa. O flúor é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica, ou seja, o maior puxador de elétrons conhecido na natureza. E isso o torna um dos elementos mais reativos, poderosos e, ao mesmo tempo, perigosos da química moderna. Mas calma, não precisa sair jogando fora a pasta de dente, nem cancelando sua escovação. Neste vídeo, vamos explorar a fundo para que serve o elemento químico flúor, onde ele está, o que ele faz e por que ele é tão polêmico. De aplicações na odontologia a usos em armamentos nucleares, o flúor é um verdadeiro camaleão químico, útil, tóxico, revolucionário e às vezes até mal compreendido. Então já aproveita. Se você ama química, quer entender melhor o mundo ao seu redor, ou só está curioso com o que tem na sua água e nos seus dentes, já deixa seu like, compartilha com aquele amigo que vive no dentista e se inscreve no canal Loucura Química, porque hoje você vai descobrir tudo, absolutamente tudo, sobre o elemento flúor. Você tem flúor dentro de você. E isso não é teoria da conspiração, é bioquímica básica. Cerca de 99% do flúor presente no corpo humano está armazenado em tecidos calcificados, principalmente nos ossos e dentes. Mas como ele foi parar aí? Desde a infância, você tem contato com fontes de flúor, como água fluoretada, alimentos naturais com traços do elemento, e claro, produtos de higiene bucal. Uma vez ingerido ou absorvido, o flúor tem uma afinidade impressionante por estruturas ricas em cálcio. Ele substitui o grupo hidroxila do mineral da estrutura do esmalte dental, a hidroxiapatita, formando a fluorapatita, que é mais resistente à ação de ácidos e à desmineralização causada por bactérias. O resultado? Dentes mais fortes, menos propensos à cárie. Por isso, a odontologia moderna adotou o flúor como uma espécie de escudo químico contra as bactérias orais. Mas o que poucas pessoas sabem é que os ossos também acumulam flúor, e em excesso, isso pode virar um problema. Mas vamos, com calma. Antes de falarmos sobre os perigos, precisamos entender onde mais o flúor se esconde, ou se revela. O flúor pode até parecer um elemento artificial, já que o associamos tanto à pasta de dente e produtos industriais, mas a verdade é que ele é profundamente natural, e está presente no planeta Terra desde o começo da sua formação. Na natureza, o flúor não aparece como elemento isolado, F2, porque ele é extremamente reativo. Ele nunca anda sozinho, sempre está ligado a outros elementos, formando compostos, principalmente os chamados fluoretos. O mais comum deles é o fluoreto, de cálcio, KF2, encontrado no mineral fluorita, ou espatofluor, uma bela pedra translúcida que pode apresentar cores roxas, verdes, azuis ou incolores. Esse mineral é a principal fonte de extração do flúor no mundo. Outro mineral importante é a criolina, composta por fluoretos de alumínio e sódio, utilizada principalmente na indústria do alumínio. Já na crosta terrestre, o flúor está presente em quantidades significativas, com concentração média de cerca de 500 ppm, partes por milhão. Pode parecer pouco, mas isso é o suficiente para torná-lo mais comum que elementos como carbono ou nitrogênio, pelo menos no solo. Além disso, o flúor aparece em algumas águas subterrâneas em concentrações naturais relativamente altas, principalmente em regiões de origem vulcânica. Isso tem impactos diretos na saúde das populações locais, tanto positivos quanto negativos, como veremos mais adiante. Até alimentos possuem traços de flúor. Peixes, chás, vegetais e até o sal de cozinha em alguns países possuem adição de flúor. Mas atenção, as quantidades variam bastante e nem sempre esse flúor é biodisponível, ou seja, facilmente absorvido pelo organismo. A chave aqui é entender que o flúor já está no nosso ambiente. Não é um invasor moderno. O que a ciência e a indústria fizeram foi intensificar seu uso, com objetivos bem específicos. Um deles, por sinal, está bem no seu banheiro. Você já parou para ler a composição da sua pasta de dente? Provavelmente vai encontrar algo, como fluoreto de sódio, NaF, ou monofluorfosfato de sódio, Na2PO3F. Mas por que isso é praticamente obrigatório nas fórmulas modernas de higiene bucal? Tudo começa com o processo de desmineralização e remineralização dos dentes. A cada refeição,
Especialmente quando ingerimos açúcares, bactérias presentes na nossa boca produzem ácidos como subproduto. Esses ácidos atacam o esmalte dental, que é composto majoritariamente por cristais de hidroxiapatita, uma forma de fosfato de cálcio. Esses ataques ácidos causam a perda de minerais da estrutura dos dentes. Isso é a desmineralização. Se esse processo não for revertido, ele leva à formação de cáries, as temidas vilãs da odontologia. É aí que o flúor entra em cena. Quando presente na saliva ou aplicado diretamente no esmalte, ele promove a formação de fluorapatita, uma versão modificada da hidroxiapatita, muito mais resistente à acidez. Em outras palavras, o flúor reforça os dentes, tornando-os menos suscetíveis às cáries. Mas não é só isso. O flúor também tem uma leve ação antibacteriana. Ele inibe enzimas essenciais do metabolismo das bactérias cariogênicas, dificultando sua sobrevivência em ambientes altamente açucarados. Desde que os primeiros estudos sobre a fluoretação da água e o uso de cremes dentais fluoretados foram publicados, as taxas de cáries infantis despencaram em diversos países. Isso fez com que o flúor fosse considerado um dos grandes aliados da saúde pública na prevenção de doenças bucais. No entanto, como toda boa ferramenta química, a dosagem é essencial. Pequenas quantidades são protetoras, mas o excesso pode gerar problemas sérios, inclusive estéticos, como veremos logo mais. Antes disso, vamos entender como o flúor saiu da pasta de dente e foi parar na sua torneira. Imagine um remédio sendo adicionado diretamente à água que você bebe todos os dias. Parece exagerado? Pois foi exatamente isso que a comunidade científica propôs e implementou ao longo do século XX. E ainda é feito em diversos países. Estamos falando da fluoretação da água potável. A ideia surgiu por volta da década de 1940, quando pesquisadores norte-americanos perceberam que certas cidades onde a água continha flúor natural apresentavam índices muito mais baixos de cárie dentária. O caso clássico é o de Colorado Springs, nos Maquiua, onde uma concentração natural elevada de flúor coincidiu com uma população notavelmente mais resistente a cáries. A partir daí, instituiu-se a prática de adicionar doses controladas de flúor à água tratada, algo em torno de 0,7 a 1,0 mg por litro, dependendo da região. Essa medida de saúde pública foi adotada em larga escala em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Austrália. No Brasil, a fluoretação da água se tornou obrigatória por lei em municípios com sistema de tratamento público desde 1974. Os impactos foram notáveis. Cidades com água fluoretada registraram até 70% de redução nas taxas de cárie em crianças. Mas claro, nem tudo são flores. Essa prática também gerou debates acalorados. Críticos argumentam que a fluoretação viola o direito individual de escolha, uma vez que todos consomem o flúor, independentemente de sua necessidade ou condição de saúde. Outros apontam riscos associados à ingestão excessiva, especialmente em crianças, como a fluorose dentária, que falaremos a seguir. Além disso, em regiões onde o consumo de água mineral engarrafada ultrapassa o da água da torneira, a fluoretação pode se tornar ineficaz e ainda assim imposta ao sistema de tratamento. Apesar das controvérsias, a maior parte das entidades médicas e odontológicas do mundo, incluindo a Organização Mundial da Saúde, OMS, ainda recomenda a fluoretação como uma medida segura e eficaz de combate à cárie. Mas, como você já percebeu, a dose faz o veneno. E quando o flúor extrapola os limites, as consequências podem marcar os dentes, literalmente. Você já notou manchas esbranquiçadas ou acastanhadas nos dentes de algumas pessoas? Em muitos casos, isso é resultado de um distúrbio chamado fluorose dentária, uma condição causada pela ingestão excessiva de flúor durante o desenvolvimento dos dentes, geralmente na infância. O mecanismo é relativamente simples. Quando uma criança consome mais flúor do que o necessário, seja pela água, cremes dentais engolidos, suplementos ou alimentos, durante a formação do esmalte dentário, normalmente até os 8 anos de idade, o processo de mineralização se desequilibra. Isso gera defeitos estruturais nos cristais do esmalte, resultando nas famosas manchas opacas, linhas irregulares ou até cavidades visíveis. A fluorose pode variar de forma leve, com manchas quase imperceptíveis, até casos mais severos, que comprometem significativamente a estética dos dentes e exigem tratamento odontológico corretivo. Em regiões onde a concentração natural de flúor na água é alta, acima de 1,5 mg/l,
a prevalência da condição pode ser alarmante. Mas, será que a fluorose é só uma questão estética? Na maioria dos casos, sim. As formas leves não afetam a funcionalidade dos dentes. No entanto, em exposições prolongadas e extremamente elevadas, principalmente em áreas rurais com águas subterrâneas naturalmente fluoretadas em excesso, a situação pode evoluir para algo mais sério: a fluorose esquelética. Essa condição atinge os ossos, tornando-os mais densos, porém frágeis e suscetíveis a fraturas. E aqui está o ponto-chave: o flúor é um excelente aliado, mas não pode ser consumido de forma indiscriminada. Pais e responsáveis devem ficar atentos, especialmente com crianças pequenas que ainda não sabem cuspir o creme dental. A recomendação atual de entidades como a Associação Brasileira de Odontologia, ABO, é utilizar uma quantidade mínima de pasta, do tamanho de um grão de arroz, para crianças até 3 anos, e supervisionar a escovação até que tenham plena autonomia. Este é um exemplo clássico de como, na química e na vida, o excesso de uma coisa boa pode se tornar um problema. Agora que você conhece tanto os benefícios quanto os riscos, talvez esteja se perguntando: fora da saúde bucal, o flúor serve para mais alguma coisa? A resposta é sim, e vai te surpreender. Quando falamos em flúor, é fácil limitarmos nossa imaginação ao universo da saúde bucal. Mas seria um erro subestimar esse elemento. O flúor, na verdade, é um dos pilares discretos da indústria moderna. Sua presença está por trás de materiais avançados, tecnologias de ponta e até do combustível que alimenta reatores nucleares. Comecemos com o famoso Teflon. Sabe aquela frigideira em que você frita ovos sem óleo e nada gruda? Ela existe graças ao politetrafluoretileno, PTFE, um polímero sintetizado a partir de compostos fluorados. O flúor, com sua altíssima eletronegatividade e pequena massa atômica, cria ligações extremamente estáveis com o carbono, resultando em um material com baixo coeficiente de atrito, resistência térmica impressionante e praticamente inerte quimicamente. Ou seja, ele não reage com quase nada, ideal para cozinhas e também para aplicações industriais em ambientes agressivos, como reatores químicos. Mas o flúor não para por aí. Na indústria eletrônica, compostos fluorados são utilizados em processos de fabricação de semicondutores, limpeza de circuitos integrados e na produção de gases como o hexafluoreto de enxofre, SF6, que atua como isolante elétrico em disjuntores de alta tensão. Isso mesmo. O flúor ajuda a manter a energia elétrica fluindo com segurança nas grandes redes de distribuição. Agora, vamos para um dos papéis mais surpreendentes do flúor: a indústria nuclear. O urânio, para ser utilizado como combustível em usinas, precisa ser enriquecido, ou seja, a proporção do isótopo físsil U-235 deve ser aumentada. Para isso, o urânio metálico é transformado em hexafluoreto de urânio, UF6, um gás volátil que pode ser separado em centrífugas gasosas. Sem flúor, esse processo simplesmente não existiria. E se você usa refrigerador, ar-condicionado ou trabalha com extintores de incêndio, saiba que compostos fluorados como os HFCs, hidrofluorocarbonetos, e HCFCs, hidroclorofluorocarbonetos, já foram, e em alguns casos ainda são, empregados como gases refrigerantes e agentes extintores. Embora muitos deles estejam sendo progressivamente banidos por conta do impacto ambiental, o flúor ainda está presente em formulações mais modernas e sustentáveis. Outro campo de aplicação fascinante são os fluidos hidráulicos de aeronaves, que operam em temperaturas extremas. Fluoropolímeros e fluidos fluorados garantem estabilidade térmica e segurança em condições que destruiriam outros materiais. Curiosamente, até mesmo em roupas impermeáveis, lentes antirreflexo, painéis solares e sistemas de membrana para filtração química, o flúor aparece como um herói invisível. Ele é o típico químico discreto, mas indispensável. Não faz barulho, mas está em todo lugar onde a inovação acontece. No entanto, todo esse potencial só é possível graças à química dos compostos de flúor. O elemento em si, na sua forma pura, é uma fera indomável. E é isso que vamos ver a seguir. Imagine um gás amarelo esverdeado, extremamente tóxico, corrosivo e capaz de reagir violentamente com quase qualquer substância conhecida. Agora, imagine que esse gás seja também o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, um verdadeiro devorador de elétron. Esse é o flúor molecular, o temido F2. Enquanto os compostos de flúor são amplamente utilizados e relativamente seguros, o gás flúor puro
é uma das substâncias mais perigosas que a química conhece. A sua reatividade é tamanha que ele pode incendiar materiais que normalmente não queimam, como vidro, areia, metais nobres como a platina e até água. Sim, o flúor pode reagir com a água para formar ácido fluorídrico, HF, e oxigênio, um espetáculo de reatividade, embora assustador. Por causa dessa natureza hiperreativa, o gás flúor não é encontrado livre na natureza. Ele só existe combinado em minerais como a fluorita, KF2, e precisa ser separado em laboratório ou em ambientes industriais altamente controlados. Sua produção exige equipamentos especiais feitos com materiais que resistem à sua agressividade, como ligas de níquel ou monel. Até o transporte e armazenamento do flúor são desafiadores. Um vazamento pode ser letal. Mas por que insistimos em lidar com algo tão perigoso? Porque os benefícios são imensos. O F2 é essencial, por exemplo, para a produção do hexafluoreto de urânio, o F6, utilizado no enriquecimento de urânio. Também participa da produção de fluidos perfluorados, refrigerantes industriais e até agentes farmacêuticos fluorados. Algumas indústrias de semicondutores utilizam flúor gasoso para gravar circuitos em chips com altíssima precisão, aproveitando sua capacidade de remover materiais com eficiência quase cirúrgica. Mas não confunda, o manuseio do flúor é uma atividade altamente especializada. Um erro pode causar desde queimaduras químicas severas até falência respiratória, devido à inalação. Em caso de exposição, a ação precisa ser imediata. E mesmo assim, os riscos são altíssimos. Por isso, todo trabalho com flúor puro requer protocolos de segurança rigorosos, sistemas de ventilação potentes e trajes de proteção completa. Se pensarmos bem, o flúor é quase como uma fera selvagem que, domada com conhecimento e tecnologia, torna-se uma ferramenta poderosa para a humanidade. Mas se subestimado, pode se tornar mortal. E falando em toxicidade, o flúor possui uma versão líquida, ainda mais perigosa e, curiosamente, bastante útil: o ácido fluorídrico. Você já ouviu dizer que existe um ácido tão perigoso que consegue corroer vidro? Pois é, esse ácido existe e se chama ácido fluorídrico, HF, uma solução aquosa do gás fluorídrico, extremamente corrosiva e tóxica. Ao contrário dos ácidos mais comuns, como o ácido clorídrico, HCl, o HF possui uma característica única. Ele reage com o dióxido de silício e CO2, principal componente do vidro, formando fluoretos de silício solúveis. Isso faz com que o vidro literalmente seja dissolvido ao contato com o HF, o que é tão impressionante quanto perigoso. Por isso, o ácido fluorídrico deve ser armazenado em frascos de plástico especiais, geralmente feitos de polietileno ou politetrafluoretileno, PTFE. Mas qual a utilidade dessa fera corrosiva? Apesar do seu perigo, o HF é indispensável na indústria química e na pesquisa científica. Ele é usado para a gravação de vidros e cristais, onde a capacidade de corroer seletivamente o vidro permite a criação de padrões e marcas precisas. Produção de fluoretos e compostos fluorados, essenciais na fabricação de refrigerantes, plásticos e fármacos. Limpeza e preparação de superfícies. Em semicondutores e circuitos eletrônicos, onde a remoção de óxidos e impurezas é fundamental para a qualidade do produto final. Síntese orgânica e inorgânica é reagente-chave em muitas transformações químicas que envolvem a introdução de flúor em moléculas orgânicas. Porém, o manuseio do HF exige extrema cautela, pois ele é altamente tóxico e penetra facilmente na pele, causando queimaduras profundas que não são imediatamente dolorosas, o que pode levar a atrasos no tratamento e graves complicações. O contato pode causar danos aos ossos e órgãos internos devido à capacidade do íon fluoreto de interferir no metabolismo do cálcio. Assim, profissionais que trabalham com HF usam equipamentos de proteção completos e protocolos rigorosos para evitar acidentes. A importância do ácido fluorídrico mostra como o flúor, embora perigoso, é também um elemento fundamental para avanços tecnológicos. Sua dualidade, entre risco e benefício, resume muito do que vimos até aqui. Você sabia que o flúor está presente em produtos do dia a dia, na água que você bebe e até nos alimentos que você consome? Mas antes que você imagine algo estranho, é importante entender que o flúor, em quantidades controladas, é um aliado da saúde pública e do bem-estar, e que o equilíbrio é essencial para evitar os riscos associados. O exemplo mais clássico e conhecido
é o fluoreto, na água potável. Muitos países adicionam fluoreto, que pode vir do fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio ou ácido fluorsilícico, na água distribuída para as residências. Essa prática, chamada de fluoretação da água, tem como objetivo reduzir a incidência de cáries dentárias na população. A Organização Mundial da Saúde recomenda níveis seguros para essa adição, geralmente entre 0,5 a 1,0 mg/gl, valor eficaz para a prevenção sem causar efeitos adversos. Além disso, o flúor está presente em cremes dentais e enxaguantes bucais, cuja função é fortalecer o esmalte dos dentes. Ao incorporar flúor na estrutura mineral do esmalte, forma-se uma substância mais resistente à ação dos ácidos produzidos por bactérias na boca, prevenindo a deterioração dentária. Porém, é preciso atenção. O excesso de flúor pode causar a fluorose dental, que aparece como manchas ou manchas brancas nos dentes, e em casos mais severos, pode afetar os ossos, fluorose esquelética. Por isso, o controle da ingestão é fundamental. Além da saúde bucal, o flúor aparece em produtos de uso diário que você talvez nem associe ao elemento químico. Alguns exemplos: Teflon nas panelas antiaderentes, que mencionamos no capítulo anterior, revestimentos resistentes à água e manchas em tecidos e roupas. Cosméticos e produtos farmacêuticos, contendo compostos fluorados para melhorar a estabilidade e absorção. Produtos eletrônicos e de alta tecnologia, como componentes de smartphones e computadores, onde compostos fluorados são utilizados para proteção e isolamento. Curiosamente, o flúor também pode ser encontrado em quantidades mínimas em certos alimentos, principalmente em frutos do mar, chá e algumas águas minerais. A presença difundida do flúor no cotidiano mostra como ele é um elemento químico onipresente, multifuncional e fundamental, embora muitas vezes invisível aos olhos comuns. Você já se perguntou de que outras formas o flúor pode impactar a sua vida? O flúor é muito mais do que o vilão perigoso ou o componente das pastas de dente que conhecemos. Nos últimos anos, a química do flúor tem revelado novas aplicações surpreendentes e aberto caminhos inovadores em ciência e tecnologia. Por exemplo, você sabia que compostos fluorados estão na vanguarda da criação de medicamentos modernos? Muitos fármacos anticâncer, antivirais e até anestésicos contêm flúor em sua estrutura molecular. A presença do flúor ajuda a modificar propriedades químicas e biológicas, tornando os medicamentos mais eficazes, estáveis e seletivos. Outro avanço promissor está na área dos materiais superresistentes. O grafeno fluorinado, por exemplo, é uma variação do grafeno que ganha propriedades únicas, como aumento da resistência química e possibilidade de controlar sua condutividade elétrica. Isso abre portas para eletrônicos mais avançados, sensores ultrassensíveis e até dispositivos flexíveis. Além disso, na energia limpa, compostos fluorados são utilizados em baterias de alta performance e em sistemas de armazenamento de hidrogênio. Eles ajudam a melhorar a eficiência e segurança, contribuindo para a sustentabilidade. Também vale mencionar a pesquisa em nanotecnologia, onde átomos de flúor são usados para modificar superfícies de nanopartículas, controlando suas propriedades e ampliando suas aplicações em catalisadores, medicina e eletrônica. Mas, como sempre, o flúor exige respeito e conhecimento para ser manipulado. Cientistas seguem investigando suas possibilidades e limites, buscando maximizar seus benefícios e minimizar impactos ambientais e à saúde. Para você, entusiasta da química, conhecer essas aplicações mostra que o flúor é um elemento fascinante, cheio de potencial e importância para o nosso futuro. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui qual dessas curiosidades mais te surpreendeu, ou se você quer saber mais sobre algum outro elemento químico. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E aqui fica um desafio. Na próxima vez que usar sua pasta de dente ou ver um produto com flúor, lembre-se da complexidade e da importância química por trás daquele pequeno átomo. Até o próximo vídeo.